O que ocorre é que do lado deles mora um homem. Mostra o homem, por favor. Este homem, ele é o vizinho do lado. O que acontece? Naquele dia, ele espera o marido sair. Invade a casa de Regiane. Quando o Leandro chega de volta do trabalho, ali está a mulher. E ela está morta. E o vizinho está na casa ao lado. Na casa ao lado, e o marido escuta uns gritos, chama a polícia. A polícia o prende. Agora, este homem é acusado por outras 3 mulheres de assédio sexual. E mais, uma delas já o reconheceu. Põe no Cidade. Casados havia 2 anos, Leandro e a esposa viviam um momento especial. Estava grávida, estava tudo ótimo. Todo casal quer ter um filho, entendeu? O sonho de toda mulher é ser mãe. E ela ia ser mãe pela primeira vez. A notícia da gravidez era recente. Regiane estava com pouco mais de 1 mês de gestação. O casal não escondia o quanto estava feliz. O esposo dela, a gente ouvia sempre ele falando, né, daqui de casa. A gente ouvia ele falando da felicidade que ele estava com ela, com o bebê que estava por vir, né. Pessoa muito boa, assim, sempre atenciosa. Regiane Valério tinha 37 anos, era enfermeira. Estava em casa, sozinha, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, quando foi atacada pelo próprio vizinho. Na delegacia, Marcelo Batista, de 31 anos, disse que passou a tarde no bar bebendo e que à noite invadiu a casa da vizinha. Com frieza, ele confessou o crime. Você entrou na casa dela, estourou a porta, porque a porta estava estourada, certo? Ela estava onde nesse momento? Ela estava na cozinha. Na cozinha. E aí ela correu para onde da casa? No corredor ali mesmo. Ali. No corredor? Sim. E aí você entrou em luta corporal com ela ou não? Entrei. Entrou? E como é que foi essa luta? A gente brigou. Regiane tentou fugir, lutou contra o assassino. A casa dela ficou toda revirada. Segundo a polícia, Marcelo estuprou a vítima e depois a matou. E o que passava na sua cabeça? Eu tava doido, bêbado. Transtornado? Tá certo. Você se arrepende do que você fez? Me arrependo. Leandro, que é taxista, estava trabalhando. Descobriu o crime quando chegou em casa. Viu a porta arrombada, marcas de sangue. Marcelo era vizinho da vítima desde o começo desse ano. Casado, parecia um homem tranquilo. Depois da prisão dele em flagrante, a polícia descobriu que Marcelo pode ter feito mais vítimas. Ele é investigado por outros 3 estupros na cidade. Uma das mulheres atacada pelo maníaco foi chamada na delegacia e reconheceu o acusado. Para a polícia, não há dúvidas de que Marcelo, que já tinha passagem por homicídio, seja o estuprador descrito nesse retrato falado. No bairro, a história do vizinho maníaco, capaz de matar uma mulher grávida, causou espanto e revolta. Nunca imaginei que uma pessoa que convivia com a gente há tanto tempo, que muitas das vezes entrava dentro da nossa casa, comia com a gente dentro de nossa casa, e de repente saber que ele fez uma coisa assim, com uma pessoa, com uma moça jovem, né? Me dá a imagem que você está vendo. Com exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. A polícia deu um toque e disse, traz o Cidade Alerta, porque nós vamos desmontar uma grande quadrilha de tráfico de drogas. E o chefe desse bando, como chama? Alemão. Olha a montoeira de gente presa. Não, senhora, teve que chamar reforço. Põe no Cidade. Bairro Santa Maria, Contagem. A polícia está à procura de Everton Júnior da Cruz, o topeira. Polícia! Polícia! Ele era um dos alvos da Operação CIEG, desencadeada pela Divisão de Homicídios de Belo Horizonte. O objetivo? Prender integrantes de uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas da região metropolitana, comandada por Alemão, um dos criminosos mais procurados pela Polícia Mineira. A Delegacia de Homicídios investigava Alemão como autor de vários assassinatos na região do Barreiro. Contra Neuber Júlio Soares já existiam 5 mandados de prisão.
Mas o criminoso só foi localizado depois que a polícia descobriu que ele e o irmão usavam nomes falsos. Alemão se passava por Cláudio Felipe de Souza, identidade que ele usava desde 2006. No dia 13 de abril, a polícia descobriu que o traficante sairia de Rondônia com destino a Goiânia e preparou uma operação para capturá-lo. Alemão foi preso em Goiânia e trazido para Belo Horizonte no dia seguinte. Na mesma noite, a polícia cumpriu um mandado de prisão contra o irmão dele, Milton de Souza Júnior. Qual é o seu nome? Milton Souza Júnior. Qual o nome você estava usando? João. Não, eu quero que você me diga o nome completo que você falou para mim que você estava usando. De quê? Júnior. Juninho, ou Zói, como é conhecido, usava vários documentos com o nome falso. Ele morava com a família nesta casa luxuosa, em São João del Rei, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Bens que, segundo a polícia, foram adquiridos com o dinheiro do tráfico. Com a prisão dos irmãos, a polícia passou a monitorar a quadrilha. Surgiram vários nomes. Cada um ocupava uma função na organização criminosa. Alguns suspeitos foram identificados, mandados de prisão, busca e apreensão decretados pela Justiça. Mandados cumpridos em Ibirité, Contagem, Betim e Belo Horizonte. 15 pessoas foram presas. Carros, motos, armas, cerca de R$200 mil em cheques e dinheiro foram apreendidos. Alguns suspeitos conseguiram fugir. Entre eles, Reginaldo Alves Cândido, o baiano, apontado nas investigações como o diretor do tráfico no Campo do Estrela, principal ponto de distribuição de entorpecentes da região. No decorrer das investigações, outros mandados judiciais foram cumpridos. 50 pessoas estão indiciadas. 35 delas se encontram presas. A polícia ainda procura por 13 pessoas. Entre elas, Alex de Freitas da Costa, o Fininho, Alexandre dos Santos Ruela, o Xandão. Ambos ocupavam a função de executores de rivais. Gerson dos Santos Souza, o Lance, e João Paulo de Souza, o Joãozinho, gerentes do tráfico. Além de José Osvaldo Rodrigues, o Véi, caminhoneiro responsável por transportar a droga, e Reginaldo Alves Cândido, o baiano, um dos diretores da quadrilha. Nos imóveis vasculhados, os policiais encontraram anotações com a contabilidade do tráfico. Por dia, cada gerente da organização faturava em média R$60 mil. O delegado acredita que o grupo tinha um faturamento mensal de R$9 milhões. Pois bem, se lá 9 milhões, aqui são 9 milhões de razões para todos gostarem deste homem. Põe como é que ele se veste lá, faz favor. Você vai ver. Aí é esse homem que eu mostrei. Ele no fim de ano, claro, ele se veste de Papai Noel e sai distribuindo presentinhos, balinhas para as crianças carentes. Isso aqui na simpática cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Pois esse ano as crianças não vão ter mais esse Papai Noel. Bandidos invadiram a chácara onde ele morava. Ele estava com a esposa. Ele tentou, né, se defender, e os bandidos não pouparam a vida do moço, que era a alegria das crianças como o Papai Noel. Põe no Cidade. Hugo Paulo Teixeira, de 57 anos, foi assassinado na chácara onde morava, na zona rural de Bauru. Eram 8 horas da noite. Um carro com 4 pessoas dentro encostou aqui na entrada da chácara do seu Hugo. Dentro desse carro, 3 mulheres e um homem. Eles desceram do veículo e chamaram os moradores porque eles queriam informações a respeito de uma chácara que estaria à venda aqui na região. A esposa da vítima saiu da casa, foi até o portão e começou a conversar com essas pessoas. O seu Hugo, que estava lá dentro, ele ouviu essa conversa e foi até o portão para conversar com essas pessoas e dar a elas qualquer tipo de informação que elas estavam pretendendo naquele momento, que elas queriam naquele momento. Só que essa artimanha dos criminosos foi apenas uma estratégia para que eles pudessem entrar. Quando o seu Hugo foi até lá, ele abriu o portão eletrônico e, nesse momento,
Os 4 bandidos entraram e imediatamente renderam a esposa do dono da propriedade. A esposa foi levada pelas mulheres até um quarto, onde ela ficou trancada. E nesse momento, quando o seu Hugo viu essa cena, a esposa sendo rendida pelas mulheres, a luta corporal continuou. As mulheres vieram ajudar o comparsa, que àquela altura lutava com o seu Hugo. O seu Hugo foi arrastado aqui para dentro, ó, e ele foi levado até o quarto do casal. Enquanto os dois estavam aqui, o seu Hugo agonizando e a esposa dele amarrada, os bandidos começaram a revirar absolutamente tudo. A casa está exatamente do jeito que ficou depois que o crime aconteceu. Eles estavam à procura de alguma coisa. Aqui, no quarto do casal, eles não encontraram nada. O que eles fizeram? Foram para outros cômodos aqui da casa. Depois de quase uma hora a 1h30, os criminosos não conseguiram encontrar absolutamente nada. E aí eles resolveram sair da propriedade. A polícia foi chamada. Uma unidade de resgate também veio até aqui. Só que quando o socorro chegou, o seu Hugo já estava morto. Os criminosos fugiram, levando cosméticos e eletrodomésticos. Hugo era agente fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda e estava prestes a se aposentar. Há 11 anos, o funcionário público criou um projeto voluntário que ajudava famílias carentes na época de Natal. Crianças recebiam presentes e cestas básicas eram entregues. A imagem que você está vendo, a imagem acaba de me chegar, são 2 sequestradores. Eles foram presos no momento em que eles tentavam sequestrar um médico aqui em São Paulo. O médico estava no carro quando esses... Só que uma pessoa a viu e chamou a polícia. Coloca o Bruno Peruca no ar. Na delegacia, os 2 bandidos ficaram anos e é médico, estava aqui na zona oeste de São Paulo. Estava indo para Guarulhos, local onde ele trabalha, onde ele atende as pessoas, quando foi abordado por 2 homens. Mas você vai ter que ir com a gente agora numa agência bancária, tirar dinheiro, porque a gente quer dinheiro e quer o seu carro. Tá certo? A vítima, sem falar nada, só deu... Já o que estava no banco de trás com a vítima, ele desceu por esse lado aqui do carro. Ele desceu por aqui. Ele fez sinal de que ia sim. Que mais vítimas apareçam. Os investigadores acreditam que a dupla age há meses em vários pontos de São Paulo. Próxima segunda. Eu vou estar com você, em sua casa. A rainha tá chegando. De surpresa. Gato, tá na minha cara. Onde você estiver. Próxima segunda, 10h30 da noite.
Estreia ao vivo. Não é vocês comigo, é todo mundo junto, eu com vocês e vocês comigo. Xuxa Meneghel. Só na Record. Só aqui. A imagem que você está vendo, esse aí é o chefe de uma quadrilha também de sequestro. Eles estavam prontinhos para a ação, só que um policial viu. Eles ainda tentaram fugir. Aperta ele, aperta que ele diz. Os policiais vai vendo. Agiram rapidamente. Ó, vai conseguiram vendo. pegar um bandido. Não se sabe se tem mais bandido envolvido. Olha só. Tem ação sim. rápida da polícia tem um militar. menor que foi preso e só um conseguiu escapar. Corre, aperta que ele conta. Põe no Cidade. O primeiro bandido foi preso dentro do estacionamento do terminal rodoviário de Belém. Muita polícia no momento da abordagem. Eles vieram ouvindo toda a situação e acabaram se deparando com esse rapaz aqui. O trânsito fica complicado. Sem tempo para descanso, o criminoso é conduzido por vários policiais. Não se sabe se tem mais bandido envolvido. Olha só, ação rápida da Polícia Militar. Foi uma correria por 4 quarteirões do bairro de São Brás, em Belém. Muita polícia envolvida e conseguiram se deparar com um sequestro. Lucas Barbosa é conduzido até o local onde o comparsa está. O comparsa de Lucas já está detido e cercado pela população. Tá aqui o carro, olha aqui o outro aqui, ó. Tá sentado já aqui. Outro bandido, os policiais fazendo rondas. A vítima já não está mais dentro do carro. Eles bateram com o veículo da vítima nessa caminhonete que estava estacionada. Este senhor viu toda a confusão e até o tiroteio no local. Todo mundo saiu correndo, se abaixaram, todo mundo ficou nervoso aí dentro. Tá demais a violência, tá demais mesmo. Olha a revolta da população ali, olha, a revolta da população. Todo mundo revoltado com essa situação. Os bandidos detidos, vão ser colocados agora dentro da viatura. Todo mundo revoltado. O caso foi apresentado na Central de Flagrante de São Brás. O revólver usado pela dupla foi apreendido. É um calibre 38 municiado. Os dois acusados já foram trazidos aqui para a Central de Flagrante de São Brás. Foram reconhecidos pela vítima, sendo que esse rapaz aqui ainda tentou enganar os policiais dizendo que tinha 17 anos, mas na verdade ele tem 20 anos, é o Lucas José de Matos Barbosa. Ele já é velho conhecido da Polícia Militar. O terceiro assaltante conseguiu fugir, até agora não foi identificado. Lucas foi autuado por assalto e corrupção de menor. O adolescente já foi encaminhado para a delegacia especializada. E outros, a revolta da população, ninguém ia voltar. Os caras de celular, tudo filmando, e ainda tinham dois dando adeus para a câmera. Vai atrás, olha, esse aqui foi preso. Lembra que eu mostrei um cofre aqui, que os caras entraram na casa, 2 bandidos, entraram na casa, foi na cidade de Varginha, em Minas Gerais, e ele entrou, tinha o cofre, os bandidos não conseguiram abrir o cofre, e afinal, né, pegaram um empresário que é dono de uma rede de churrascaria. Eu tenho quase certeza que é isso. Minha cabeça estou tentando me lembrar. Aí, resumo, ele foi e sapecaram o moço, pois o primeiro já está preso. Põe no Cidade. Esse é o momento exato em que Tiago Borges, de 23 anos, é levado para o presídio de Varginha. Ele foi preso pela Polícia Civil na casa dele. Tiago é um dos suspeitos de ter assassinado o empresário Valdir Diongo, de 60 anos. O delegado que investiga o caso conseguiu um mandado de prisão preventiva após reunir provas contra Tiago. O outro suspeito de ter participado do crime é Aclébio Balbino de Oliveira Santos, de 31 anos. Ele está foragido. As primeiras informações são de que Aclébio teria ido para uma cidade do interior de São Paulo e estaria escondido na casa de um amigo. Os dois suspeitos trabalhavam em uma obra próxima ao restaurante de Valdir. Eles tinham o costume de frequentar o local. Inclusive, na noite do crime, teriam sido as últimas pessoas a serem vistas com o empresário. Eles teriam bebido cervejas na churrascaria poucas horas antes do crime.
Na última segunda-feira, Tiago chegou a ser levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado na manhã seguinte por falta de provas. Valdir foi morto durante um assalto dentro de casa. Ele voltava do trabalho quando foi abordado pelos bandidos na garagem. A esposa contou para a polícia que dormia quando foi acordada pelos ladrões. Ela teria sido amordaçada e teria tido os pés e os braços amarrados. Os criminosos abriram o cofre, mas não conseguiram achar o compartimento secreto, onde estavam escondidos R$100 mil em dinheiro. Eles fugiram com o carro da vítima. O veículo foi encontrado logo depois. A mulher de Valdir e o garçom que trabalha na churrascaria da vítima também foram ouvidos pela polícia. O delegado regional não descarta o envolvimento deles no crime. A polícia confirmou que a arma usada no crime, um pé de cabra, pertencia à obra onde os suspeitos trabalhavam. O inquérito será concluído em 5 dias. Deixa eu dizer uma coisa. Esse moço aí é um soldado que ficava nessa unidade de polícia pacificadora na estação 1ª de Mangueira, no Rio de Janeiro. Resumo, e ele acabou sendo morto por um bandido, né, que ele estava na porta, o bandido foi lá e pau, sapecou ele. Põe a imagem do bandido, aí você vai vendo o bandido. A polícia localizou o assassino, que é conhecido como Night Lube do Juramento. Aí vai num carro de neon, ó, já que ele é Night do Juramento, deve ser Night Club, né? Do Juramento, escreveram Lube, mas deve ser clube. Ele estava escondido na casa da mãe, enquanto o bicho estava pegando todo mundo, correndo atrás do assassino do soldado que aconteceu no mês passado. E ele então foi se esconder na casa da mãe para fugir da perseguição. Mas o que aconteceu? Uma pessoa viu, sabia que ele estava no crime, aí como ele é folgado, sabia que ele estava no crime, entregou, já ligou para a polícia e ele agora vai passar o night, vai passar as noites na cadeia. Folgado, tudo. Põe no Cidade. A imagem exclusiva mostra Tiago Carvalho da Silva, de 22 anos, conhecido como Night Lube do Juramento, minutos depois dele ser capturado por policiais militares do 16º Batalhão. A operação, que resultou na prisão, aconteceu depois de uma denúncia anônima. De acordo com as investigações, o suspeito fugiu do Morro do Juramento por causa das constantes operações policiais. Ele estava escondido há pelo menos 15 dias no apartamento da mãe, em Braz de Pina, na zona norte do Rio. Tiago é apontado como um dos assassinos do soldado da UPP Mangueira, Ricardo Santos Quinupa, de 33 anos, no mês passado. O PM estava na porta de casa, em Braz de Pina, quando homens em um carro preto passaram e atiraram. O soldado foi baleado na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas já chegou sem vida. O policial estava há 4 anos na corporação e deixou 2 filhas pequenas. O suspeito foi encaminhado para a divisão de homicídios, onde foi reconhecido por uma testemunha. Tiago, que teve um mandado de prisão expedido por homicídio, foi transferido para o complexo penitenciário de Bangu. A hipótese mais provável é que a vítima tenha sido assassinada porque os bandidos descobriram que ela era policial. Outros suspeitos que tiveram participação na morte do PM ainda estão sendo procurados. Esses dois. Ele se chama Michael e ela se chama Dalvânia, casados há 5 anos. Os dois têm uma filhinha. Mas nem o nascimento da menina transforma a vida do casal num território de paz. Os dois vivem brigando. Naquele dia, ele ia buscar a filha na creche. Dalvânia estava tranquila. Michael se esqueceu. Michael esqueceu da criança na creche.
Quando ele chegou em casa, Dalvânia estava com a criança no colo e com a língua fora da boca, solta. Meteu-lhe a boca. No que meteu a boca, eu volto já já. Vou mostrar duas coisas. Renato Cardoso, Cristiane Cardoso e o programa The Love School, a Escola do Amor. Põe as imagens para mim. E eles amanhã vão estrear um cenário novo e lá vai estar o nosso querido Rodrigo Faro com a esposa Vera Viel, onde os dois... Quase que eu engasguei. Vera Viel, quando os dois vão contar cada momento do casamento, momentos das hesitações, o ciúme, né? Quando o Rodrigo estava fazendo novela e dava aquele beijinho tudo babado na outra moça. E aí eles vão contar tudo. Isso é amanhã, sábado, meio-dia. Na segunda-feira estreia, põe no Cidade. Próxima segunda. Eu vou estar com você. Sua casa. A rainha tá chegando. De surpresa. Tá na minha cara. Onde você estiver. Próxima segunda, 10h30 da noite. Estreia ao vivo. Não é vocês comigo, é todo mundo junto, eu com vocês e vocês comigo. Xuxa Meneghel. Só na Record. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite. Fique com Deus, um excelente fim de semana. Amanhã, Cidade Alerta especial com o nosso Luiz Bate. Tchau, minha gente. Eu e você, segunda juntos. Tchau, boa noite. E nós, pim, pão. O que eu contava? Eu contava. Michael e Dalvânia. Eles estão casados há 5 anos. Lá pelo 2º, 3º ano, os dois começam a discutir. Se entrava uma mosca em casa, ele dizia, você deixou a janela aberta. Aí entrava um pernilongo, ela dizia, a porta você esqueceu. E são essas brigas, né, que começam por nada e vão, né, as brigas vão se acumulando. Quando você percebe, você já não sabe nem qual é a razão onde tudo começou. E aquilo foi se acumulando, acumulando. E naquele dia, a Michael ia buscar a nenenzinha, que eles têm de 1 ano, na creche. Ele disse para a esposa, deixa que eu busco. Aí ela disse, mas vai buscar por quê? Eles, é porque eu quero. Sabe, não era um negócio normal. Ah, que legal. Não. Era tudo assim nessa gritaria. Aquela fase bonita do meu amor, minha querida, eu te amo, sapeque em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Chegava, tropeçava, caía por cima dela, em vez de pedir desculpa, já estava sapecando. Isso passou. Só discussão. Discute daqui, discute dali, não sei o que. E esse dia ele dizia, eu busco a neném no colégio, na creche. Tá bom. Ela disse, então vai. E aí, legal. Ele chega em casa, ela tá com a menininha no colo e diz pra ele, cadê a filha que você foi buscar? E a filha no colo. Ele olha, ela diz, eu não te aguento. Você esqueceu a nossa filha. Você. Aí ela aproveitou a palavra filha, botou no masculino e arremandou um palavrão. Seu pumba. E aí ele pra ela, sua pão. Resumo, a discussão. E a criança chorando. Ah! E eles brigando. Aí resumo, ele foi lá e disse, vou acabar com isso. E acabou. Acabou com a vida da esposa. Aí o que aconteceu? Ele esperou, dias depois,
se apresentou à polícia. Esperou passar o flagrante. Põe no Cidade. Essas fotos são do primeiro e último aniversário da criança ao lado dos pais. É que a mãe está morta e o pai preso. Maicon dos Santos Elias, de 25 anos, e Dalvânia Correia da Silva, de 24, estavam casados há 5 anos. Um relacionamento regado a brigas. Há 10 dias, eles tiveram uma discussão fatal, porque Maicon não buscou a filha na creche. Segundo a família, Maicon passou o fim de semana bebendo ao lado do cunhado, irmão de Dalvânia. Na segunda-feira, ele teria se comprometido a buscar a filha na creche no final da tarde, mas ele não cumpriu a promessa. Quando chegou em casa, viu Dalvânia irritada, com a filha no colo. Eles então começaram a discutir. E em meio à briga, Maicon pegou uma faca e tirou a vida da companheira. E o pior, tudo isso na frente da filha. O crime aconteceu no segundo andar dessa casa. A discussão chamou a atenção dos vizinhos e também da sobrinha que mora aqui na parte de baixo. Ela ouviu a tia dizer: Maicon, não dá mais. Depois disso, não ouviu mais nada. Quando ela chegou no local, viu o tio matando a esposa. Os moradores aqui da rua chegaram a chamar a polícia, mas aí já era tarde demais. Maicon fugiu e jogou a faca no meio da rua, na frente das crianças que estavam brincando. A polícia da Bahia, estado onde ele nasceu, também foi acionada, já que ele poderia fugir para lá. Mas 9 dias após matar a esposa, ele se apresentou à polícia. Mesmo fugindo do flagrante, Maicon vai aguardar o julgamento preso e vai responder por homicídio duplamente qualificado. Na delegacia, ele se disse arrependido. Eu tô arrependido. Segundo os familiares, Maicon era uma pessoa nervosa. Já teria até agredido os pais, que já são idosos. Ele fazia bicos como ajudante de pedreiro, mas não gostava de emprego fixo para ter mais tempo para beber e usar drogas. Enquanto isso, Dalvânia trabalhava fazendo faxinas para sustentar a família. Quando era para comprar o bujão de gás, ele ainda falava assim: ó, Dalvânia, você vai ter que dividir comigo. E ele falava: você vai ter que dividir comigo o leite de Micaela e o bujão de gás que eu comprei. Um dia antes do crime, ela foi vista com o olho roxo. Dalvânia já teria mandado Maicon embora de casa várias vezes, mas ele não queria se separar. A mulher nunca registrou o boletim de ocorrência contra o marido. A gente perguntava e ela dizia: não, que não estava com mancha roxa, aqui era porque ela acidentava de serviço. Você não esconde não, pode falar. Disse: não, eu estou falando a verdade. Ela falava assim: eu estou falando a verdade. Sempre escondia, né? A gente sabia que sobre tipo de agressão, é porque ela escondia, parece que ela tinha muito amor. Pois bem, é o que eu e você sempre falamos. Se na primeira vez já toma uma providência, vai na polícia, volta na polícia, pode ser que aconteça a mesma coisa. Mas o problema de não fazer, de não dar queixa, deixa o sujeito mais à vontade para ele repetindo, até chegar esse momento. Eu estou com um problema. Eu vou explicar qual é o meu problema. Eu tenho que contar a história desse moço aqui. O problema é que tem uma profissão que eu não tenho a mais vaga noção do que é. Quando eu digo que eu sofro aqui, é porque eu sofro. Eu não sou de jogar a palavra fora. Se eu sofro, é porque eu sofro, né? Bota uma câmera, eu não sei se eu já falei, bota uma de frente para outra. Eu não sei se eu já falei, né, do que eu leio. Tem esse negócio aqui, né, que eu mal leio porque, agora, eu até hoje não sei o que quer dizer, o que profissão é essa, antropófilo, antropólofo, eu não sei o que é isso. Agora, vem aqui pra mim, vem tudo, faz... Isso, resumo, me disse eu não sofro. O sujeito que escreveu isso, pergunta que ele me diz. Se eu perguntar mais, ô fulano, como é que você escreve isso? Cara, assim, sou formado, e eu não sou. Estudei, fiz faculdade, mestrado, doutorado. Aí você pergunta,
Mas que profissão é essa? Vai dizer? Foi erro de digitação. A letra que errou está aqui no teclado, a outra está aqui. Mas vamos nós. Eu sofro. Eu vou fazer um quadro aqui chamado Eu Sofro. Eu mostrando essas coisas. Mas, por bem, o outro que está aqui sentado, o Dorilau está rindo porque sou eu, né? Não é ele. Por bem, esse aqui, ele veio morar no Brasil, ele é francês, é óbvio, que eu, por dedução, hein? Dedução. Ele deve ser antropólogo, né? Tá na cara. Ele é antropólogo, ele veio ser empresário no Brasil, ele está aqui há 10 anos. Como você vê ali, ele está sendo preso. Ele mora num lugar, lá num terreno grande, tá? Deve ser uma chácara, imagino eu, e passa um rio dentro da propriedade do francês. Ele se chama Juan. O que faz? Os garotinhos do bairro passam um rio, querem mergulhar no rio. E ele aí vê as crianças, ele pau e atira nas crianças. Mata um menino de 13 anos. 13. Foi levado para a delegacia. Aí a justiça brasileira disse assim: francês, o que aconteceria no seu país se você matasse uma criança que invadiu o terreno a tiro? Aí, o que ia dizer? Ele ia dizer: lá eu fico preso. Aí a justiça diria para ele: mas aqui, meu filho, você fica tranquilo, você pode matar, que você vai ficar respondendo o processo em liberdade. Põe no cidade. A casa está em chamas, a população furiosa. Moradores da cidade ateiam fogo e saqueiam a propriedade rural onde também funcionava um restaurante. O dono do local, o francês Juan-Marie Royer, foi alvo da revolta popular após matar o adolescente João Paulo Lima, de 13 anos. O mais absurdo é que o menino foi vítima da ira do empresário só porque entrou no terreno dele. João Paulo estava com outros 2 amigos de 10 e 12 anos. Um é deficiente auditivo. As crianças passeavam pelas margens de um igarapé na propriedade de Juan-Marie, que não gostou nada. Por isso, ele teria disparado de uma espingarda calibre 12 o tiro que atingiu João. Numa rede social, a irmã da vítima publicou uma foto de João com uma mensagem de saudade e revolta. Ela disse que o culpado tem que pagar pelo que fez. Shirley aceitou gravar com a nossa equipe e faz revelações sobre o temperamento explosivo do acusado. Ele já tinha ameaçado muita gente lá, ele ficava prometendo que ia dar tiro. Inclusive, ele prometeu que ia dar um tiro no meu tio não se rebaixou para ele, disse que era para ele atirar. Isso por quê? Isso só porque estava na área dele. O francês é antropólogo, está aqui no país há 10 anos e foi naturalizado brasileiro. No município de Gurupá, na Ilha do Marajó, adquiriu o terreno onde construiu a casa e o restaurante chamado de Resort Hangar Reserva Ambiental. O local dá acesso ao centro da cidade e tem o balneário de Igarapé mais próximo, por isso atrai muitas crianças. Ele vivia lá com a filha e a esposa paraense. Juan-Marie se apresentou à polícia. Foi levado de barco até a Superintendência Regional das Ilhas, no município de Breves, a 12 horas de Gurupá. Desembarcou de mala, sem algemas e escoltado por mais de 7 policiais. Por que o senhor fez isso com a criança lá naquele município? Desculpe, me deixe, por favor. Em depoimento, teria acusado as crianças de furtar a açaí da propriedade dele. Disse que discutiu com a vítima e que atirou apenas para assustar. Ele atirou com maldade, ele ainda teve cara de pau de chamar meu irmão. Meu irmão foi olhar para ele, na hora que meu irmão olhou, ele atirou no meu irmão. Ela também conta que Juan omitiu socorro. Ele só quis atirar e deixou meu irmão caído e foi logo para a delegacia dizer que ele tinha tirado uma pessoa que estava furtando as coisas dele de lá. A promotoria pediu a prisão preventiva do acusado, negada pela justiça, que decretou medidas cautelares. Ou seja, Juan-Marie continua solto, mas teve que entregar o passaporte, é proibido se ausentar da região e deve se apresentar em todas as audiências do caso. A casa dele em Gurupá foi saqueada e ficou completamente destruída. Enquanto faltam mais provas para punir o acusado, sobram dor, revolta da família e muitas saudades de João Paulo.
Mas a questão é quais são as faltas de provas que eu não entendi. Porque eu não estou vendo prova nenhuma faltar. Alguém que atira numa criança de 13 anos de idade, porque foi lá, mesmo que tenha ido pegar açaí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Ele tinha que chamar a polícia, estão invadindo o meu terreno. Conversa afiada. Na França, ficaria preso. O francês no Brasil, a justiça deixa ele ficar em liberdade, mesmo matando um garoto de 13 anos. Só aqui. É inacreditável. Tira esse trouxa daqui. Esse aqui é um lutador de MMA, mas ele é uma fúria dentro de um tatame. Ele luta, pega, dá rabo de arraia, mata leão, mata girafa, mata formiga e faz de tudo. Mas ele tem um negócio que ele é melhor. Ele cultiva dentro de casa maconha hidropônica. Maconha hidropônica faz em estufa dentro de casa e ela é, sei lá quantas vezes, eu acho que 10 vezes mais forte que a maconha comum. Resumo, com a maconha comum ficar doidão, na maconha dele ficar doidão vezes 6. Resumo, aí ele estava em casa, sossegado, só que os vizinhos começaram a sentir um cheiro lascado, aí ele foi para a cadeia. Põe no Cidade. Esse vídeo da polícia mostra como era feito o cultivo da droga em um apartamento de 40 metros quadrados. O traficante tem toda a tecnologia para o plantio, estufas, ventilação e iluminação. Tudo para o crescimento adequado das plantas. A droga é um tipo de maconha 8 vezes mais potente. O traficante é César Augusto Gomes, de 24 anos, lutador de MMA. Esse era o prédio onde o traficante produzia a droga. É um prédio residencial e comercial. O apartamento agora está trancado e a chave está com a família. Por isso, nós não vamos poder subir. A polícia chegou até César depois de uma denúncia anônima. Durante 2 meses de investigação, os passos do traficante foram monitorados. Até que nesta sexta-feira, a polícia conseguiu prendê-lo em flagrante, quando ele se preparava para entregar haxixe e maconha para um cliente. Para os policiais, César também tem conhecimento em botânica, por causa da estrutura, considerada excelente para o cultivo da erva. Mas ele esqueceu de uma coisa. Segundo essa vizinha, o cheiro de maconha no prédio já estava incomodando. Muito forte. Incomodava muito. Eu não conseguia ficar circulando em área aberta, porque tem o vão, né? O vão aqui do prédio inteiro, então o cheiro vinha direto para os outros apartamentos, né? O traficante era extremamente organizado. Ele guardava, separava os tipos de maconha em potes e por nomes, e trabalhava todo o ciclo de vida da planta, desde as sementes, passando pelo broto, parte de vegetação, até a colheita. E aí ele alcançava aqui, olha só, a maconha pura, pronta para a venda. O traficante disse à polícia que a droga era para consumo próprio, o que não convenceu o delegado. O jovem se diz atleta e também personal trainer. No apartamento, a polícia encontrou luvas de boxe. Nas redes sociais, ele posta fotos em academia. César é um jovem de classe média em Brasília e usa a influência para vender a droga, que é muito mais cara que a normal. Segundo o delegado, César não morava nesse apartamento. Ele usava o imóvel apenas para a produção de maconha, há pelo menos 5 meses. O carro de César foi apreendido. Ele usava o veículo para distribuir o entorpecente. O celular também está nas mãos da polícia. Segundo o delegado, César usava o carro e o celular para o Disque Droga. Essa foi a maior apreensão de variedades da droga nessa delegacia. Foram 7 tipos de maconha apreendidos. A maconha é considerada gourmet por ser 100% pura. E esse aqui? É cada personagem. Bota aqui. Esse aí é pingo de gente. O que acontece? Ele se divorcia
e a justiça entrega a guarda dos 6 filhos a ele. Só que aí ele é violento com as crianças, é violento e abusa das crianças. O que ocorre? Os vizinhos chamam a polícia, ele foge com a mais velha de 14 anos. A polícia o encontra, localiza e vai prendê-lo. Sabe onde ele escondeu a filha mais velha? Dentro de uma caixa d'água. Não contando parece brincadeira. Dentro de uma caixa d'água era onde ele deixava a menina escondida. Põe no Cidade. O homem que aparece nas imagens é Leandro Alves, de 33 anos, caseiro e catador de lixo. Pai de 6 filhos que foi abandonado pela esposa e seguiu tomando conta das crianças. Para muitos, uma história de amor e dedicação, mas que acabou se revelando a história de um monstro. Leandro era foragido da polícia há 1 ano, acusado de abusar sexualmente dos filhos. De acordo com a polícia, todos os 6 filhos eram vítimas do caseiro. As crianças, que tinham de 3 a 10 anos, relataram com detalhes como tudo acontecia. Mas era a filha mais velha, de 14 anos, a principal vítima de Leandro. Leandro teria feito a jovem substituir o lugar da mãe depois do abandono. Depois que a polícia confirmou os abusos, decretou a prisão preventiva de Leandro. Mas o caseiro fugiu e veio para essa região isolada, na área rural de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Junto, ele trouxe a filha de apenas 14 anos. Nos momentos de descuido do pai, a menina conseguia pegar o celular dele e ligar para a mãe, pedindo por socorro, que queria ir embora, mas não sabia dizer onde estava. Quando a polícia conseguiu chegar a este local e prender Leandro, a menina, assustada, se escondeu na caixa d'água. Em depoimento, Leandro negou tudo, mas a história contada por ele mostrava contradições. A senhora começou dizendo que ela já tinha saído de lá há 2 meses, tá? Confessou que isso era mentira, que ela tá lá até hoje, tá? Vocês sabem, não adianta, eu não vou mentir, não vou mentir nada. Tá. Mas o resto que eu falei é verdade. Um dia após a prisão de Leandro, a polícia voltou ao local onde ele foi encontrado. Desta vez, acompanhada da mãe da vítima. O que os seus filhos lhe contaram? A pior coisa que um ser humano podia fazer. A mãe conta ainda que depois de um tempo, as ligações pedindo por socorro mudaram. Cada vez que ela ligava para mim, ela dizia que estava bem, que estava estudando, que tinha tudo dentro de casa. Eu pedi ela para ela voltar para mim, ela não queria. Essa aqui era a casa onde Leandro vivia com a filha de apenas 14 anos. Os policiais encontraram a casa exatamente assim como a gente vê agora. Essa seria a sala, logo ao lado um acumulado de entulho, de lixo de todo tipo. E aqui, na outra parte, a cozinha, brinquedos de criança e o quarto, com a cama onde eles dormiam. A menina deve ser levada para a casa dos avós, em Santa Catarina, onde estão os irmãos. Já Leandro será indiciado por estupro de vulnerável e cárcere privado. Pois esse vai ser julgado pela nossa justiça. E esse foi julgado pela justiça dos bandidos. O que aconteceu? Ele se meteu com a moça. E aí ele estava crente que estava agradando. Só que a moça é integrante, mulher de um cara de uma facção criminosa. O cara da facção criminosa soube, mandou recolhê-lo, levou e ele foi julgado pelo Tribunal do Crime. Vê se é possível. A polícia já sabe que ele está morto, porque a decisão do Tribunal do Crime, por ele ter se metido com a mulher do cara, foi matá-lo, só que os dois do tribunal estão presos e eles não dizem onde está o corpo. Põe no Cidade. Na casa da família, apenas o pai de Edivan, seu Osmar, teve condições de falar. Está angustiado. Porque a gente ainda não tem aquela certeza ainda. O que nós quer é que acha o corpo dele, entendeu? Porque saber que ele está morto, a gente já sabe. Mas o mistério do desaparecimento do pedreiro Edivan Ramalho Alves, de 24 anos, pode estar perto do fim. Para a polícia, ele foi condenado por um tribunal do crime na zona rural de Sertãozinho.
Um dia depois da prisão de 2 homens, o jornalismo da Record descobriu o local onde aconteceu o julgamento. Foi nesta mata fechada, cercada por canaviais, que o julgamento aconteceu. Além de Edivan, outras 5 pessoas foram julgadas pelo Tribunal do Crime. São 3 homens e 2 mulheres que não foram condenados à morte, mas que chegaram a ser torturados. As mulheres porque traíram e os homens porque se envolveram com companheiras de integrantes de uma facção criminosa. Edivan teria sido o único condenado à morte. Edivan Ramalho Alves teria se envolvido com a mulher de um integrante de uma facção criminosa e por isso foi parar no Tribunal do Crime. Antes de desaparecer, trocou mensagens com a ex-mulher. Era pouco depois da 1h da tarde quando Edivan diz que a situação dele está complicada. Escreve: dizem que fiquei com a mulher de um irmão em Pontal. A gíria irmão se refere a um integrante de uma facção criminosa. Às 6h12, o jovem diz que está indo conversar com alguém. Como a ex-mulher procurou informações, também recebeu mensagens de amigos, dizendo que Edivan estaria morto. Por telefone, ela disse que desconfiava do que tinha acontecido. Tem uns meninos que falam assim pra mim que foi porque ele ficou com essa menina. Tem uns que falam que foi por causa de droga. Foram 4 meses de investigação para descobrir como a quadrilha agiu e o que fez cada integrante do grupo. O namorado traído é Johnny Etterly, de 27 anos, conhecido como Baleado. Ele já está preso, junto com Alberto Pedreira de Oliveira, de 51 anos. O disciplina da facção. Gilbertinho, do Lava Jato, como é conhecido, foi responsável por ter levado Edivan até o local do julgamento. Pelo menos outros 3 homens estão envolvidos. Eles seriam os julgadores. O delegado diz que mesmo não tendo encontrado o corpo, as provas contra Johnny e Agberto são suficientes para mantê-los presos, para ajudar a encontrar o corpo. A família espera angustiada o fim da história. Ontem, mais ou menos nesse horário, começou uma matança em São Paulo. Quando deu por volta de 11h30 da noite, 19 pessoas estavam mortas e 6 estavam feridas. O Marcelo Nadalon, repórter da noite, estava lá exatamente tempo depois, meia hora depois em que tudo começou. Põe no Cidade. O bar estava aberto e os clientes conversavam quando os atiradores chegaram. Moradores disseram que eles estavam em 3 carros. Assim que desceram, já abriram fogo contra um homem sentado perto da calçada. A foto mostra que ele não teve tempo de reação e, depois de morto, permaneceu na cadeira. Lá dentro, outros 3 homens foram baleados e mortos. Foram muitos tiros. Antes da fuga, eles ainda dispararam para o alto, como conta este vizinho que estava saindo de casa. Na hora que eu mandei meu carro ali, eu só vi um camarada no carro atirando para cima e atirou para dentro do estacionamento. Quando souberam das 4 mortes, muitos moradores foram ao local do crime. Estavam indignados e disseram que os mortos eram trabalhadores. Todo mundo que mora aqui não é vagabundo, não. É trabalhador, honesto. 2 perícias foram feitas no bar. Os policiais que vão investigar o caso recolheram cápsulas e fotografaram a cena do crime. Esta praça aqui fica bem em frente ao bar e ela marca o limite entre os municípios de Barueri e Osasco, na Grande São Paulo. O local do crime pertence ao município de Osasco. Neste momento, os moradores acompanham o trabalho dos funcionários da funerária. Eles vão retirar os corpos das 4 pessoas que morreram dentro do estabelecimento. O ataque ao bar foi o primeiro de uma série de homicídios em Osasco e em Barueri. Todos aconteceram em poucas horas. Olha, a gente acompanha agora a equipe de homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eles estão se dirigindo para um outro local onde há mais uma pessoa pelo menos morta aqui em Osasco. Dá uma distância aproximada de 2,5 km do primeiro ponto onde aconteceu o primeiro ataque. Foi aqui na Avenida Eurico da Cruz onde mais uma pessoa foi baleada. Desta vez um rapaz de apenas 24 anos que havia saído de casa para comprar salgadinho para a família. Mas antes que ele chegasse ao destino, foi surpreendido pelos disparos aqui neste quarteirão. Eduardo Bernardino César, de 24 anos, como eu disse, acabou morrendo aqui mesmo neste local. A perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalha agora neste local, está neste momento fazendo a legitimação, fazendo a identificação formal dessa vítima. Os parentes também estão aqui, mas preferem não gravar entrevista.
Segundo as informações da polícia e dos próprios moradores, uma moto passou por aqui e o garupa disparou contra Eduardo, que estava caminhando pela avenida. Olha, mais um endereço que a gente chega agora com as equipes do DHPP e mais uma vez a cena se repete, né? Naquele canto ali na calçada, familiares chorando a morte de mais uma pessoa. O corpo está ali na frente, em frente a um comércio, né? A gente observa que a calçada foi isolada e foi ali também que ele foi baleado e acabou morrendo. Aqui o adolescente Rodrigo Lima da Silva, de 17 anos, morreu em frente a uma sorveteria. A mãe dele estava inconsolável. É muito triste, que eu nunca pensava de passar por isso. Aconteceu, agora está na mão de Deus, né? Só que eu perdi meu filho, o único filho que eu tinha, que eu amava, meu filho, e agora eu vou chegar em casa e ver a roupinha do meu filho. Ver meu filho pedindo comida e eu não poder dar comida para ele, porque ele não está mais comigo. Lá onde ele esteja, lá, que Deus que põe ele para o lugar. Marcelo, dos dois lados desta rua estão outras duas famílias de vítimas que também morreram depois de disparos que aconteceram em frente àquele bar. A cena se repete, desta vez os disparos aconteceram ali. Os dois estavam em frente ao estabelecimento quando os atiradores passaram e abriram fogo. Uma das vítimas é Jonas dos Santos Soares. Ele tinha 33 anos, era casado e tinha 3 filhos. Estava de folga do trabalho e por isso, segundo os parentes, ficou um pouco mais aqui em frente ao bar. Ele só não imaginava que enquanto estava sentado em frente ao estabelecimento, uma onda de crimes acontecia nessa região. Na mesma região, mas em Barueri, outras 4 pessoas foram baleadas. 3 delas morreram. Um dos locais é este bar. Antes de matar os clientes, os atiradores teriam perguntado quem tinha passagem pela polícia. Em seguida vieram os tiros. Durante toda a madrugada, a polícia percorreu a periferia de Osasco e Barueri, contando as vítimas. Aqui nesta rua, os atiradores atacaram em uma moto. Segundo testemunhas, eles atiraram contra um rapaz que estava na calçada caminhando. Davidson Lopes Ferreira, de 26 anos, não chegou a ser socorrido. Morreu aqui mesmo. Ele saiu de casa, segundo os familiares, para resolver um problema com o celular, mas quando se aproximou da esquina, foi surpreendido pelos disparos. Ele está agora sendo periciado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um amigo dele, que estava com o Davidson minutos antes dele sofrer os disparos, havia saído, deixado ele sozinho para conversar com uma pessoa aqui próxima. E de lá ele ouviu o barulho dos tiros. Quando ele olhou para a rua, deu tempo de ver ainda os motoqueiros fugindo naquela direção. Pois bem, o ponto central de tudo isso, onde tudo começou, foi num bar em Osasco. Naquele bar, o filho de um pintor, esse pintor tinha chegado do trabalho, foi tomar uma cervejinha com os amigos quando começaram os disparos logo depois. O filho viu o pai caído ao lado da mesa do bar. E o pai é um dos sobreviventes. Naquele bar, 8 pessoas morreram. 4 ali mesmo e 4 depois no hospital. E outras ficaram feridas. Eles entram calmamente, os encapuzados aqui nesse bar, eram 3, e entram disparando. E a história desse homem, nós localizamos o filho e nós conseguimos montar uma história da morte assim. Nem parece noite de inverno. A temperatura está bem acima do que é comum e os bares da periferia estão lotados. Estamos em Osasco, Grande São Paulo. O som alto e as risadas se misturam aos copos cheios na mesa do bar. Cada um conta uma história. Alguns têm um passado de envolvimento no mundo do crime. Mas este homem não. É um trabalhador. Ele acaba de sair da empresa e, para ele, é mais um dia como outros tantos. Ele pede o tradicional conhaque e senta com alguns amigos, todos conhecidos do bairro. Mas perto dali, homens se preparam para mudar o cenário de aparente tranquilidade.
tem que deixar engatilhada. A hora que nós chegar, já chegar daquele jeito, entendeu? Armados, de capuz, eles estão prontos para matar. A primeira parada vai ser no bar, onde todos se divertem sem imaginar o perigo que estão correndo. Pegou 5 anos certinho. Não, mas quem tá nessa pegada, a gente sabe que uma hora dá certo, uma hora dá errado. Eu também puxei. Quanto tempo eu puxei de cabeça? São 8h30 da noite. O barulho não permite que se ouça a aproximação do carro com os assassinos. Aquele homem, o trabalhador, pressente que tem algo estranho. Ele paga a conta e decide ir para casa. Irmão, vai tomar mais uma? 50. Não dá tempo. O carro com os assassinos para em frente ao bar. Os homens armados descem e começam a atirar. 4 pessoas morrem na hora. Outros tantos ficam baleados. Mas a matança não para. Em toda a região, os crimes se espalham. E sempre a mesma história. Homens de capuz descem de carros e motos e atiram. Quase 2 horas depois, e uma série de assassinatos na cidade vizinha, Barueri. A cena do bar lotado se repete. Homens armados chegam. Perguntam quem tem passagens pela polícia. O que tá acontecendo aí? Vai pra lá. Quem tem passagem pra cá? Vai! Os 2 ex-presidiários se apresentam. São afastados dos demais e são assassinados. Assim, é a noite mais violenta nos últimos tempos em São Paulo. Não há ninguém preso e só há um rastro de mortes. Polícia Militar sobrevoando o bairro. Terminal de ônibus sem circulação, comércio fechado. Foi assim o início da manhã no Jardim Munhoz Júnior, em Osasco, na Grande São Paulo. Clima de medo, apreensão, no endereço do primeiro e pior dos ataques. Quem viu a cena do crime descreve assim. Cena de filme. Cena daqueles serial killer mesmo, que chega tirando todo mundo, matando todo mundo sem querer saber se deve, se não deve. O bar fica perto do terminal de ônibus e é frequentado por muitos moradores. Segundo eles, já foi um ponto de venda de drogas e hoje está sendo reformado, porque muitas mulheres e crianças passaram a vir aqui. Eram 8h30 da noite. Um cliente estava sentado bem aqui, do lado de fora, o restante lá dentro do bar. Este homem, aqui fora, foi a primeira vítima do ataque. As marcas dos 2 tiros ficaram na parede. A foto mostra que ele não reagiu. Morreu sentado na cadeira ao lado de uma garrafa de cerveja. Os atiradores teriam surgido em 3 carros e não se preocuparam com quem passava pela rua. Eles invadiram o bar, perguntaram quem ali tinha passagens pela polícia e dispararam contra todos os clientes e o único funcionário. Tiago Teixeira de Souza era irmão do dono do bar e sempre trabalhava até às 11 horas da noite. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Quem estava por perto se assustou com os tiros. Eu me desesperei, a gente se jogou no chão e ficamos quietos. Fabiano, da sala de casa, ouviu os mais de 40 disparos. Ele sabia que o pai, Amaury José Custódio, estava bebendo no bar e correu para ajudar. O pai foi socorrido pelo filho. Cheguei no bar, já me deparei com meu pai na cadeira sentado. Acho que falaram que ele estava até cochilando na hora, cochilando bêbado, dormindo. Acho que meu pai nem viu nada, porque ele tem um sono pesado. Acho que ele nem viu nada, eu acho que ele já tomou o tiro, já do jeito que ele estava, já continuou. Amaury é pintor, tem 54 anos e está internado no hospital. Outros 2 homens também sobreviveram, contou Fabiano. Entre os mortos, muitos eram conhecidos no bairro. Fernando de Paula era chamado de Abuse pelos amigos. Leandro Assunção, metalúrgico, tinha 3 filhos. É dele este carro preto, que ficou parado em frente ao bar. Os colegas disseram que mal Leandro chegou,
aconteceu a chacina. Na fuga, os atiradores ainda dispararam para o alto. Aos poucos, a notícia do crime se espalhou pelo bairro. Muitos moradores ficaram revoltados. 2 perícias foram feitas no bar. Policiais recolheram provas e fotografaram tudo. Mas cápsulas de pistola 380 ainda ficaram pela calçada. Câmeras de segurança em frente ao bar estão quebradas, disseram os funcionários. No meio da manhã, os ônibus voltaram a circular pelo bairro e alguns comerciantes abriram as portas. O bar está cheio. Um carro prata para bem em frente. É o carro dos assassinos. Homens armados e com toucas ninja atiram em alguns clientes e fogem. 3 pessoas morreram. Hoje o bar em Barueri ficou fechado. Foram essas câmeras que registraram tudo. Vizinhos acordaram assustados. Tava dormindo. Você ouviu só o quê? Tiro? Só tiro? Só tiro. Aqui, os assassinos fizeram uma pergunta antes de atirar. Quem tem passagem pela polícia? Os atiradores chegaram em carros ou em motos. E em todos os endereços, atiraram para matar. Nessa outra rua em Barueri, moradores viveram momentos de pânico. Um homem na porta de um bar foi morto por criminosos que estavam num carro. Uma das balas atingiu a geladeira do bar. Olha, o que eu vi só foi os tiros mesmo, o que deu para mim ver. O cunhado diz que quem morreu era um trabalhador, um ajudante de pedreiro que trabalhou o dia todo. Falaram para sair todo mundo, aí os caras sapecou na base, tomou 8 tiros. Né? Muitos dos ataques aconteceram em bares da periferia, que ficam cheios durante a noite e a madrugada. Este adolescente de 17 anos foi morto na porta de uma sorveteria em Osasco. A mãe conta que o adolescente já tinha sido internado na Fundação Casa. Rodrigo da Silva Lima estava prestes a ser pai. Eu não tive coragem de abandonar ele para eu ir para casa, senão eu não ia ficar sossegada. Peritos recolheram cápsulas e analisaram as imagens das câmeras de segurança. Os depoimentos dos sobreviventes são fundamentais para a investigação. A polícia quer saber qual a relação entre os ataques e quem está por trás de tantas mortes. A imagem que você está vendo é uma imagem agora do comandante Hamilton. As ruas estão vazias. O medo tomou conta de Osasco. O secretário de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o mesmo carro esteve em 5 ataques. E por câmeras de segurança, a polícia já conseguiu identificar 2 bandidos. Põe no Cidade. 2 horas de espera depois, o secretário aparece. Na sala lotada de jornalistas, Alexandre de Moraes anuncia uma força-tarefa de investigação e um reforço policial de mais de 40 viaturas para Osasco e Barueri. São ao todo 86 policiais extras. Nós, desde o início da manhã, reforçamos aqui a segurança de Osasco e toda a região. E se houver necessidade, não haverá, nós colocaremos mais policiamento. Confirma que 5 projéteis retirados dos corpos das vítimas estão intactos e são provas importantes na chacina. Então vão permitir, a partir, se obtivermos apreensões de armas, vão permitir uma perícia mais fácil para verificar se são ou não daquelas armas. Então esses 5 projéteis já também estão encaminhados à Polícia Técnico-Científica. O secretário confirma que o mesmo carro prata esteve em pelo menos 5 lugares e que uma moto com 2 bandidos em cima deu de fato cobertura em 3 pontos também iguais. A ligação de todos está se delineando como real, ou seja, o mesmo grupo tendo praticado todos esses homicídios e tentativas de homicídio. Ele não relaciona os 2 criminosos acusados de matar o policial da Força Tática. Diz que Tiago dos Santos e Wagner Rodrigues foram identificados há quase uma semana e que a prisão preventiva está decretada pela Justiça. Os 2 são considerados foragidos. O secretário de Segurança Pública confirma que há sim um padrão nas ações criminosas, principalmente nas que ocorreram em Osasco. Além disso, afirma que 2 testemunhas-chave estão sendo protegidas, porque prestaram depoimentos significativos à investigação.
Além disso, afirma que a polícia já obteve imagens de segurança novas. Em uma delas, o carro prata apareceria de forma clara. E em outra, o mais importante, os rostos de 2 bandidos que atuaram na mesma chacina. O secretário não descarta a hipótese de um grupo de extermínio. E a imagem que eu e você estamos vendo agora é de Osasco, na Grande São Paulo. Nós não conseguimos ver um carro no meio da rua. Não há uma pessoa andando. Essa é a imagem do medo em São Paulo. O medo de que novas mortes aconteçam e que o grupo de extermínio volte a atacar. As pessoas estão trancadas em suas casas e perderam o direito de ir e vir. Por quê? Porque nesse momento, nessas ruas, quem está mandando é o crime. É o crime que matou 19 pessoas numa única... Corta pra mim. Matou 19 pessoas numa vergonha total, porque não é possível que ninguém tenha identificado esse tipo de grupo que pode ser formado por policiais. Você vai ficar agora com a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Fique com Deus, um bom fim de semana e uma boa noite.